dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Renan de Geografia. Vocês estão vendo na tela ele, o incrível Ronaldo, e há mais pessoas que vocês verão a seguir aqui, que darão hoje uma grande aula nessa rodada sustentável do ano de 2024. Antes da gente falar necessariamente sobre essa rodada, onde a instituição se preocupa com o meio ambiente, onde rola uma série de atividades da instituição para promover o desenvolvimento sustentável, a gente vai falar um pouco de uma campanha que o Colégio Farroupilha está fazendo para os profissionais da educação. Sempre quis fazer isso. Pix na tela, vocês devem estar vendo aí, um Pix onde o colégio está arrecadando para profissionais da educação. Tá? Então todo profissional da educação que foi afetado na enchente, de alguma forma a gente tenta, e agora, falando sério, a gente tenta sempre alcançar, porque foi uma coisa e está sendo uma coisa ainda muito triste, na qual a gente fica muito abatido, então a gente tenta ajudar sempre como pode. Então se tu tá vendo aí do outro lado, por favor, cogite em ajudar, tá? Aquele pouquinho e um pouquinho de cada um faz aquele montante. Recados dados, vamos ao que interessa. Nós temos aqui, talvez o maior deles, professor Saul, que vai nos dizer um pouco, porque a proposta da rodada sustentável aqui hoje é falar um pouco do que aconteceu, desse mês de maio, aí, trágico. Então o Saul vai começar falando um pouco, vai explicar as questões atmosféricas, vai dar aquela maravilhosa aula de geografia que só ele sabe dar. Então, por favor, professor Saul, vai daí. Obrigado pelo exagero, professor Renan. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo, e faço minhas palavras do Renan na questão aí da campanha que a escola está fazendo para ajudar a comunidade escolar aí de todo o estado. E vamos falar um pouquinho, né, dessa tragédia aí, que por muito tempo ainda terá consequências, consequências em todos os sentidos. E eu vou falar aqui, começar falando da parte atmosférica, né? Qual foi o fenômeno que provocou essa quantidade gigantesca de chuva no estado? Começando falando sobre o Super El Niño, a gente pode observar na imagem que o Super El Niño, ele é um aquecimento, na realidade o El Niño é um aquecimento superficial da água do Oceano Pacífico na altura da linha do Equador. E nós pegamos um período do final do Super El Niño. Por que é o Super El Niño? Porque se tinha alguns dados do El Niño que eram considerados dados de normalidade, e esses dados foram superados. Então daí o nome Super El Niño. Então a gente estava pegando o final, o final desse processo do Super El Niño. Lembrando que aquecimento das águas gera mais evaporação, mais vapor d'água. Esse vapor d'água é condensado, se transforma em nuvens. Então a gente já tem aqui uma umidade anormal em circulação na atmosfera. Ô, Saul, só que o legal é dados normais dentro do anormal, que Anormal. já é o El Niño, né? Exatamente. A gente fala do El Niño, né? Não é um fenômeno tão conhecido, apesar de tão estudado, se sabe pouco dele. Cada vez que se achou que se achou alguma regularidade nele, alguma normalidade, ele mostra outra faceta. Eu acho que é isso que chama mais atenção, né? Desculpa interromper, Saul, mas o El Niño, por ser essa anomalia, o pessoal da comunidade científica vem sempre tentando aprofundar para ver se encontra essa regularidade, mas ele não tem uma forma cíclica de acontecer. Não é de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, não tem uma previsibilidade, que torna mais complicado ainda, né, de se prever algum impacto ou a intensidade de impactos a partir dele, né? A gente consegue ter algumas ideias, né? Sempre é um aquecimento, sempre numa região do Oceano Pacífico, mas ele sempre demonstra, né, algo de diferente. E o Super El Niño se soma a outro fato, que é uma massa de ar quente estacionária em cima da região centro-oeste, da região sudeste, a gente até poderia chamar de uma massa tropical continental, formando uma zona de alta pressão, onde os ventos são divergentes. Esses dois fenômenos que a gente está falando aqui são fenômenos de aquecimento, né? Então a gente vai ter o oceano, aquecido naquela altura da linha do Equador, a gente vai ter essa zona, nessa massa de ar quente estacionária nessa região, e isso vai se somar a um outro fato, que é a umidade que vem da Amazônia, a massa equatorial continental. Por ser equatorial, fica próxima à linha do Equador, continental, e uma massa úmida, uma massa quente e úmida. E essa umidade da Amazônia, durante o verão, a partir do verão, o que começa a acontecer?
Se a gente lembrar que a Terra gira de oeste para leste, a tendência dessa umidade, né, é bater na Cordilheira dos Andes, e ali o que que acontece? Uma pequena parte dessa umidade consegue ultrapassar a cordilheira, a maioria não. Uma parte se precipita ali, nós temos muitas chuvas orográficas, chuvas de relevo, isso vai compor a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. E outra parte da umidade, ela se dispersa por todas as regiões do Brasil e até fora do Brasil. Só que, neste momento, ó, a gente trabalha essa massa com um apelido, com o nome de rios voadores. Rios voadores por quê? Porque essa umidade que vai para todo o Brasil, até para fora do Brasil, é ela que enche os rios, os lagos, e ela é extremamente importante. Tá? Só que esta barreira de ar quente, essa massa de ar quente estacionária, ela evitou que essa umidade fosse se precipitar, ou seja, fosse chover em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, centro-oeste e sudeste. Né? Isso criou um caminho para ela natural que passa por cima do Rio Grande do Sul. Inclusive, desculpa, Não. durante o mês de chuvas aqui, em São Paulo especificamente, foi um dos meses mais quentes dos últimos anos que eles tiveram. Então a gente tem essa relação, porque eu me lembro muito da gente aqui nas chuvas, o pessoal de São Paulo reclamando do calor, calores assim, muito fora do padrão, né? Então acho que isso ajuda a explicar também esse desvio que essa massa vai fazendo. Perfeito, Renan. E lembrando também que em qualquer lugar do mundo, gente, as latitudes que o Rio Grande do Sul está localizado, ou são local áridos, semiáridos ou desérticos, né? Então, por que que nós não temos essa condição aqui? Porque nós temos a entrada dessa massa de ar jogando umidade aqui nesse período. Então, ela é fundamental, ela é extremamente importante. E, somando um quarto fato, vai ser uma entrada de massa de ar frio. Tá? Essa massa de ar frio, ela geralmente entra nessa época, e o que que ela faz? Ela é uma massa, vamos chamar aqui de massa polar atlântica, então, uma massa fria, uma massa úmida, carregada de umidade, e quando essa umidade ela vai entrando, a porta de entrada dessa umidade aqui no Brasil é o Rio Grande do Sul. Ela se choca com uma massa de ar quente. E aí, não sei se o pessoal se lembra lá da escola, sempre que uma massa de ar quente se choca com uma massa de ar frio, ou seja, massas de diferentes temperaturas, ocorre uma precipitação, ocorre chuva. Então, essa umidade somada à umidade da Amazônia, ó, a massa de ar frio ela não consegue avançar porque essa massa de ar quente criou uma barreira, evitando que ela conseguisse avançar. Se fosse dentro de uma normalidade, essa umidade da massa de ar frio ela iria chover ao longo de toda a região sul, parte da região sudeste, até da região centro-oeste e uma parte do litoral que poderia chegar até o nordeste. Isso dentro da normalidade. Então, tu tem que pensar o seguinte, ó, toda aquela umidade que iria chover em todos esses lugares acabou se precipitando em cima do Rio Grande do Sul, provocando chuvas totalmente acima de qualquer média, batendo todos os recordes aí, históricos de chuva no Rio Grande do Sul. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sal, olhando essa imagem aí. A gente vê que é uma série de fatores aí que faz com que essa chuva aconteça. A minha pergunta para ti é bem objetiva. Assim. Isso é possível de acontecer de novo? Com certeza, né? É que a gente sabe que alguns desses eventos extremos, eles têm um determinado período para acontecer, que a gente não consegue, assim, prever esses períodos, né? Lembrando que sempre que a gente fala previsão, né? Previsão é aquilo que pode ser, a gente está pensando numa possibilidade. Com certeza, um evento semelhante vai acontecer no futuro. O que se discute hoje é com que frequência, né? Porque não tenha dúvida, até ontem saiu um estudo da NASA falando sobre isso, né? Que a tendência é que esses períodos, aquilo que acontecia de 80 e 80 anos, tende a acontecer agora no menor período de tempo. Então, sim, né? Vai acontecer de novo, não sei se nessa proporção, se um pouco menor, um pouco maior, mas não tenha dúvida que isso vai se repetir. É bom a gente falar isso, pessoal, porque a gente já sabe que ano que vem é época de laninha e que vai ter uma seca. Isso já é meio que previsto, assim, uma seca no estado do Rio Grande do Sul. Então, dentro disso, assim, a gente precisa ter essa noção de processo, né? Acontece isso, depois acontece isso, porque senão parece que as coisas são meio aleatórias. E a gente que estuda climatologia, a gente sabe que de aleatório não tem nada, né? De aleatório não tem nada. Aproveitando esse grande slide, essa grande imagem aí, a gente tem aqui o professor Ricardo,
ser bonito, como vocês podem ver aí na tela, tá? Onde é uma pessoa que entende muito sobre sensoriamento remoto. Então ele vai explicar um pouco pra gente aqui, porque dentro da geografia, a geografia é muito imagética, né? A gente trabalha muito com mapa, a gente trabalha muito com a foto, a gente trabalha muito com isso. Então o Ricardo ele vai explanar um pouco acerca desse uso da imagem relativo às chuvas. Por favor, agora devidamente apresentado, professor Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Renan. Então, salve aí, pessoal, né? Me apresentando aí, obrigado, Renan. O pessoal tá colocando a imagem aqui que eu vou falar um pouquinho em cima. Não sei se eu sou um grande especialista em sensoramento, mas trabalhei um tempo com sensoramento remoto aplicado aí à gestão costeira e em algumas outras áreas, também em perícias ambientais. E é assim, o sensoramento remoto ele é o que está escrito, obviamente, aí está aparecendo na imagem, uma tecnologia de aquisição à distância de dados. Não necessariamente precisa ser imagem em si, mas dados que são coletados e que a gente vai somando para fazer algum tipo de análise, né? E são através de plataformas, o mais comum da gente entender são sensores acoplados em satélites e que vão imagiando, como a gente fala, a Terra. Pode passar até. E esses sensores, eles têm tecnologias diferentes e formas de captar imagens e, digamos, elementos da atmosfera ou mesmo das partes continentais de formas diferentes. Obedece muito às bandas espectrais, né, do espectro eletromagnético. E dependendo do tipo de dado que a gente queira, a gente vai atrás de algum tipo de sensor específico para captar aquilo. Aqui, por exemplo, está um exemplo de dados de radar, que conseguem captar dados atmosféricos pela questão do infravermelho, né? Que daí consegue passar, digamos assim, pela nuvem, pela barreira das nuvens, captar as diferenças, ondas de calor, frio e tudo mais, e até mesmo o pessoal aí vai fazendo um processo em cima, matemático e tudo mais, transformando em vetores, e a gente, por exemplo, quem tem aí os aplicativos do Indiguru, por exemplo, vê ali os vetores, aquilo ali já passou por um baita de um processo, né, de captação de dados, de cálculo, de previsibilidade, e o pessoal transforma isso, de certa forma, em imagem. Eu costumo dizer que o estacionamento remoto ele funciona mais ou menos que nem a gente vai evoluindo na nossa câmera ou no nosso celular, assim. A gente sabe que o pixel para a captação de uma imagem é muito importante. Quanto mais pixels, mais detalhado, ele vai ter uma composição melhor da imagem, uma resolução melhor. E dependendo dessa resolução, tu consegue trabalhar melhor ou mais, mas tu vai decidir dependendo do produto. Neste caso aqui, dá para ver o que o Saul, né, imagens de radar, o que o Saul estava falando antes ali, né, as ondas de calor, o movimento das nuvens, olha lá na região equatorial, lá no norte da América do Sul, lá norte da América do Sul, né, mas e fazendo toda a curva, foi toda aquela umidade, aquele ali foi o ápice, né, aquela casa ali foi o ápice da umidade que chegou no Rio Grande do Sul. Aqui E então, Ricardo, essa volta que ele vai fazer aqui, que cai aqui em teoria teria aquela massa. teria um espalhamento, e o que não aconteceu por causa da alta pressão que o Saul falou, que o Saul comentou. E isso foi captado, né, por imagens de radar, e veio, olha lá, é direto, né, faz a curva nos Andes, entra pelo abaixo do Chaco ali, né, que a gente sabe, né, que é uma depressão próximo ao Pantanal e tudo, entra no Brasil aí, vem pelo ali Paraguai, e pegou em cheio aí o nosso norte do Rio Grande do Sul, e veio até, aí a gente sabe das bacias hidrográficas, que depois o Ronaldo vai explicar a respeito disso, e acabou concentrando aqui, né. E tá até escrito, quanto mais rosinha a cor, maior a quantidade de chuva, né? Então, para quem nunca estudou isso, nunca viu nada acerca disso, é realmente meio assustador quando a gente estuda isso e olha essa imagem, assim, tu vê que realmente ela Impacta. impacta, né? Isso, e pode passar. Essa aqui é do ano, pode passar mais uma aqui. Aí, assim, né, para ilustrar, né, como formas diferentes de sensoramento remoto. Isso aqui são imagens Landsat, deixa eu me lembrar, são Landsat, tem uma resolução aí de 15 metros, do pixel de 15 metros, então se tu aproxima muito a imagem acaba estourando o pixel, né, mas igual para o tamanho da área que a gente teve de impacto, a gente consegue ver perfeitamente, né, as bacias, algumas indicações ali do Jacuí e tal, e o tamanho dos alagamentos e o quanto que isso se espalhou. Claro que essa imagem já tinha impactado aqui em Porto Alegre, a da direita, que já tinha impactado em Porto Alegre e já estava dispersando lá para Patos, lá, né, para a Laguna dos Patos.
Só para vocês terem uma ideia, né? Então, os satélites vão passando, né, ao redor, orbitando ao redor da Terra, e nas datas marcadas que eles têm dessas órbitas, a galera que trabalha com isso vai adquirindo as imagens para fazer justamente esses jogos do antes e depois e analisando o meio ambiente. Isso é feito para monitoramento, isso é feito para levantamento topográfico, isso é feito para medição de Uso no agronegócio, eles o usam agronegócio, bastante. muito usado, claro, para, né, até mesmo para as questões de delimitação de áreas e tudo. E mesmo até para cadastro, né, dos imóveis e tudo. Só que, claro, neste caso, está vindo a calhar muito, né? A gente está vendo uma comparação, um antes e depois de um impacto gigantesco que a gente tem e que dá para ver muito, assim, como é que eu posso dizer assim, todo o desenho das nossas bacias e onde que realmente vai desaguar, né? E ainda tem mais uma imagem é uma imagem que correu aí o mundo da internet, que a NASA disponibilizou. Mas antes disso, dá para fazer uma análise em cima, né? Assim, Google Earth da vida, o cara se vira, um Google Maps, vai ali vetorizando, de vetorizar, né? Tu ir, tipo, desenhando, assim, mostrando, né, as áreas. Essa daí foi o pessoal na internet, vários profissionais foram trabalhando e mostrando imagens onde foi mais impactado. E aí esse destaque aí para Eldorado, né, que o pessoal deu, porque se a gente olha Eldorado, ficou praticamente quase toda debaixo d'água, né? Debaixo d'água e lama, né? Vocês estão cogitando mudar a cidade, tá bem... Isso. E uma área bem rebaixada e que a gente tem que pensar o seguinte também. De um lado, Porto Alegre, apesar dos diques não terem aguentado, e isso eu estou mostrando e falando isso porque a imagem mostra. A gente também tem, se vem de um lado, tem toda uma corrente e impacta e tem diques protegendo, isso vai ter um reflexo também. É física, né? Vai bater e vai voar. Tá, ainda tem um acúmulo assim pro lado de Eldorado, para as ilhas. Então aí isso tá mostrando bem as áreas que foram impactadas. Pode passar só. E essa imagem aí, ela é assim, ó, eu não sei, uma das Mas imagens acho que pra mim foi uma das mais chocantes, assim. Também. apesar do absurdo, né, uma imagem que retrata muito. Isso aí foi uma imagem tirada, é uma Landsat 8, como tá dizendo ali, da banda do visível, porque tu pega os sensores e vai trabalhando para tentar traduzir para o pessoal e deixar bem visível o que está acontecendo. Isso aí é quando já estava saindo da barra lá de Rio Grande, né, da Laguna dos Patos, saindo para o oceano, toda a camada de sedimentos e água sendo trazidas e se espalhando no oceano. A Landsat 8 é uma imagem de satélite, é um sensor, que ele é do programa Landsat, né, americano e tal, e ele trabalha com imagens muito da atmosfera e da região costeira, então é um sensor mais sensível a captar isso pro oceano e fazer essa diferenciação. Acho que foi dele também, quando teve Brumadinho, se eu não me engano, que também porque ele Não, Mariana. Mariana que ele fez, Marianas. que ele desceu, foi até a costa do Espírito Santo, Foi. né? Acho que foi Foi. também dele. E foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa imagem, eu me lembrei disso aí, eu falei, nossa, que é bem impactante mesmo, até pelo... é muito pequeno ali, né, a nossa vazão em relação a isso, né? E teve até uma polêmica que eu queria comentar, assim, vendo essas imagens de satélite e tal, que correu, assim, estacionamento remoto, que o pessoal mais ao norte, assim, de toda a parte da Laguna dos Patos, será que seria possível abrir um outro canal? Vocês chegaram a ver essa discussão? É legal de lembrar pro pessoal que se tu abre um canal para sair, ele também é um canal de entrada. Esse é o primeiro ponto. E o oceano, obviamente, ele é muito maior e tem muito mais potência para uma ressaca, né? E servir, inclusive, a água do oceano mais alta servir de barreira numa hora de uma ressaca. Imagina o efeito que tivesse o contrário disso. Então, uma primeira hipótese, isso precisaria de um estudo muito mais complexo para uma ampliação de um canal, para abertura, para ampliação de moles, né? Como é o nome dado ali para ampliação para o comprimento do canal. E essa imagem, ela mostra isso. Ela não está em escala, mas a gente tem uma proporção, assim, né? Que a gente consegue imaginar o tamanho da área costeira lá, né? As linhas de praia. E olha o tamanho da dimensão da capacidade que isso ganhou, né? E que não é tão simples também, né? Para mim, duas coisas nessa discussão, assim, que foram bem marcantes, é o fato de não ser tão simples também atribuir ao tamanho do canal todo o problema Não, claro que não. do represamento da água, né? Então, assim, não dá para atribuir só a isso. Não. Tem uma série de outras situações e, em outro aspecto, também tem a situação de abrir um outro canal. Claro, sentar na frente do computador e desenhar, claro que é muito fácil. Pega a zona menor, tu, desenha. Outra coisa é o que para nós da geografia é sempre muito caro, que é o trabalho de campo, né?
Que é tu ir a campo e ver, então, e se eu fizer isso, quais são de fato as consequências que isso pode dar. Então, hidrologia, hidrodinâmica, assim, não é um campo tão simples, tão tranquilo, para simplesmente, rasga um canal ali e tá tudo resolvido, né? E a gente vai ver isso em uma série de aspectos na própria distribuição hidrográfica dos outros rios também, esse porquê Aproveitando, do pessoal, represamento. aproveitando só, ele vai falar um pouco sobre hidrologia, tá, Ronaldo? Vai falar um pouco sobre Não, antes hidrologia. ainda, queria só pegando um adendo do Ricardo, que da questão dos satélites também, na medida em que a gente tem uma série de mudanças e novas necessidades, o quanto a gente de fato tá com equipamentos precisos e equipamentos que realmente dão conta disso. Porque, por exemplo, no programa americano do GOES, né, que é um satélite que é geoestacionário, então ele tá parado, imagiando assim, tem dois, né, imaginando assim a costa mais leste e a costa oeste dos Estados Unidos, assim, pega uma área que também chega até nós. O problema é que satélites desse tipo, em geral, eles também têm uma preocupação com grandes fenômenos, tipo furacões. E daí, com o satélite geoestacionário, que tu pega meio planeta, tu tem mais precisão, tudo. Esse fenômeno que nós vivemos não foi do tamanho de um furacão, de um ciclone. Ele é menor, mais concentrado, e até a tecnologia para conseguir dar respostas para eles, ela precisa ser bem pensada. E aí a gente ficou olhando como geógrafo, assim, a gente ficou meio na mão também disso, né? De ter os equipamentos necessários para a resposta mais imediata possível. A gente ficou muito à mercê do e vai, e quanto, e como é que faz, assim. E não que seja um assunto fácil, claro que todas essas previsões são complicadas, e a gente sabe que na climatologia, na meteorologia também, na medida em que o tempo vai passando, a confiabilidade vai descendo. Então, a gente até cita em sala de aula, assim, tu joga assim, previsão do tempo para daqui 20 dias é chute. Sabe? Então, assim, tu vai amanhã, precisão maior, e assim a gente vai descendo uma escadinha. Então, claro que é um campo, a atmosfera é um sistema caótico, né? Então, tu tem variáveis demais para avaliar ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo com uma quantidade maior de equipamentos mais precisos, mais localizados. O que mais importa, que é o nosso tempo de resposta para a retirada das pessoas de área de risco, para conseguir avisar comunidades, para conseguir inclusive pedir ajuda antes. Essa é uma parte que a gente, organizar, né? que a gente tem que pesar nessa E discussão, né? pensando nisso, eu vi uma comparação com o Katrina, quando atingiu o New Orleans lá, né? Eu não sei se tá bem correta a comparação em dados, mas o que correu, assim, também nas redes sociais e em alguns comentários, assim, que o Katrina, por exemplo, ele teve uma extensão, se a gente somar as áreas, assim, uma extensão de 2.800 quilômetros de impacto. Nós chegamos a 13.600. Já tem quase 1.000 a mais aí, né? Se eu não me engano, o Katrina fez mais de cara, assim, de atingidos diretamente 400.000 pessoas. Nós chegamos a 600 de cara, É né? a comparação. É a comparação que se faz e vai 600.000. ser feita, né? Além dos indiretos e tudo que a gente tá vendo, né? Para o tamanho desses impactos, desse tempo de resposta. Eu tô me referindo a isso que tu tá dizendo. Esse tempo de resposta, olha o tamanho do impacto em dados e o trabalho que isso gera, o custo que isso tem, né? Ou, na verdade, se tiver uma mitigação antes, o investimento que isso aí poderia ter, ou, né? Enfim. E Mas o tempo de resposta do Estado, a gente sabe que é uma situação complexa, mas o tempo de resposta do Estado foi relativamente rápido se a gente comparar com o Katrina. O Katrina teve uma série de problemas, eu tava lendo um até muito curioso, porque aqui a gente tem todo esse apego com os pets, né? O cachorrinho, não sei o que, coisa bonitinha e tal. Na época do Katrina, por exemplo, a própria remoção das pessoas e reorganizar elas para outros lugares só era permitida se elas não levassem os cachorros, por exemplo. Então teve muita gente que ficou nas suas casas, teve gente que morreu porque queria ficar com o seu cachorro. Então, parece uma besteira, né? Mas a gente sabe que... Então, olha como é que isso já, por exemplo, já foi muito mais rápido, muito mais organizado, e daí tem a briga para cachorro. Então, acho que o nosso tempo de resposta foi mais rápido. Eu acho que foi mais rápido. Não acha, companheiro Saul? Não, o que eu penso, eu até vou pegar uma fala do Ronaldo, né? Vou olhar para a nossa realidade aqui, ó. Quando toca o alarme de incêndio aqui da escola, que a gente tem aquele treinamento anual, né? Toca
todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Então, o Ronaldo comentou assim da própria previsão. Eu achei o Estado muito despreparado, porque Eu quando- falei tempo de resposta, na verdade, eu queria dizer tempo de ajuda depois da. sim, Entendeu? Isso concordo. foi mais rápido que o Katrina. O tempo, a preparação não. Daí eu acho que entra dentro disso que o Ronaldo falou. Porque eu acho que não adianta tocar um alarme, tocou o alarme, as pessoas não sabem o que fazer depois do alarme, né? E eu até entendo por que isso acontece. A gente não vivemos nada tão extremo, né? Apesar dos últimos anos aí, ou do próprio ano passado, a gente teve em setembro, teve em novembro, enchentes. Mas eu acho que sim, eu acho que tem que ser repensado, né? Tem que ser repensado essa tecnologia que a gente usa para poder ter uma previsão, Que algo nem é mais nossa, assertivo. né? Nem é nossa, né? Nem é Mas brasileira, a gente também tem que. É aquilo que é disponibilizado, praticamente o que eu consegui captar também, é aquilo que é disponibilizado gratuitamente. Tem muito mais dados e tecnologias mais melhores e mais precisas, mas que são pagas. Claro que existem programas de projetos que dá para se comprar os pacotes e tal, porque os países desenvolvidos eles têm muito mais hegemonia nisso, né, para desenvolver, lançar os satélites, acoplar a estação espacial e tudo mais, e ele lançando. Alguns anos atrás, ali, acho que por volta de 2016, por exemplo, a Planet, que seria a grande concorrente do Elon Musk lá e tal, a Planet lançou, uma vez, por causa da estação total, eles lançaram 42 nanosatélites. Nanosatélite cabe aqui, ó, quase nessa mesa, assim, e fazia imagens da Terra do cara andando na rua. Só que isso, não, obviamente, não está disponibilizado de uma forma leiga ou para todo mundo. Isso tem algum uso, de repente, militar, algum uso comercial mais específico. Não é qualquer acesso. É tirar uma dúvida que sempre surge quando a gente fala, por exemplo, do Google Maps, ele não tem satélites. O Google Maps, ele, na verdade, ele vai juntando todas as Composição de imagens de imagens, satélite. é. Então ele faz isso, porque a gente olha no primeiro momento, a gente acha que o Google Maps, uhum. ele mesmo tem satélites. Ele não fa... Então ele pega esses dados para fazer esse tipo de coisa. Tanto Dá que pra tem algumas ver- áreas mais atualizadas, de imagens mais atualizadas, e às vezes usando imagens mais específicas, como a Iconos ou a QuickBird, que tem uma resolução melhor, de sensores, né, diferentes, mas a maioria é do Landsat, e elas não são tão atualizadas. Pega essas áreas assim, o Google Earth ali, né, que usa a mesma coisa, não tá tão atualizado nessas imagens. E tem, acho que também salientar isso, claro, às vezes é um assunto que para nós é muito comum e para quem está ouvindo, para quem está nos acompanhando não é tão comum, que é o fato de que o acompanhamento ambiental, bom, tu trabalhou na área ambiental também, a gente avisa muitas coisas, sobre área de risco, área de deslizamento, área de inundação, área de alagamento, sabe? Então, assim, existem vários grupos de pesquisa em universidade pública, em universidade privada. Então, assim, eu me lembro de um trabalho enquanto eu estava na universidade, e até um colega até publicou algo similar quando ele trabalhava no laboratório de tratamento de imagens lá, e sobre o mapa de alagamentos e inundações de Porto Alegre, assim. Isso nós estamos falando de 2012, sei lá. O primeiro trabalho deles talvez de 2009. Então, assim, não é uma novidade. A gente tem, sim, um mapeamento muito bom de áreas de risco, tudo. A questão é que entre o trabalho mais acadêmico e a transformação disso em política pública, a gente tem um caminho muito complicado. Até Muito árduo. porque também, até a gente pode falar daqueles novos normais, né? Apesar de ter sido super, ultra atípico, a partir dessa marcação de tempo, talvez não será tão atípico. Então, parece que, assim, ficava sempre naquela ideia, tipo, não aconteceu, meu. Aconteceu em 40, em 60 e poucos, teve mais uma, sabe? Não vai ter essa quantidade de chuva que tem. Agora, a partir disso, talvez seja um marco, né? Pelo menos pro Rio Grande do Sul, assim, enquanto estado, esse marco para possíveis organizações. Talvez o tempo agora seja de pensar políticas públicas para que se consiga fazer isso, né? Porque é muito sensível apostar contra agora, né? Porque é isso, a gente tem uma regularidade que nem o Saul trouxe. A gente não tem muitos medos em relação à ocorrência de eventos, mas o nosso medo é a recorrência desses eventos. Então, que eles acontecem, sim, existem vários exemplos de eventos que são cíclicos na janela de 50 anos, na janela de 10 anos, na janela de 100 anos. O problema é que se o de 50 anos acontece de 5 em 5 anos e o de 1 ano acontece a cada 6 meses, a gente tem todo um desbalanceamento de umidade, a gente é o estado de uma vocação agrícola muito forte. Então, assim, a gente está falando de áreas que tu pode gerar todo um desconcerto
em relação à parte produtiva, em relação à parte ambiental, em relação à parte de habitação, e tudo isso somado, a gente precisa ter um olhar muito vivo para o que já foi mapeado, porque senão a gente vai ser pego de surpresa de novo. Muito bem. Assim, aproveitando essa fala, eu vou fazer um link. Nossa, o que é isso que está na tela, Ronaldo? Meu Deus, o que é isso que está na tela? Eu pedi para reservar isso porque aqui a gente tem um mapa super bem definido sobre as 3 grandes regiões hidrográficas, 3 grandes bacias hidrográficas que contemplam o Rio Grande do Sul. Então nós temos ali, na parte amarelinha, nós temos a bacia do Rio Uruguai, em que ele começa, o Rio Uruguai mesmo, assim, ele passa por toda a fronteira entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, e ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Rio Uruguai ele vai começar na união de 2 rios, que é o Rio Pelotas, até aparece ali no cantinho, que não tem nada a ver com a cidade de Pelotas, e o Rio Canoas, que também não tem nada a ver com a cidade de Canoas. E Mas o aí- Uruguai que faz fronteira com a Argentina. Mas que também faz depois com o Uruguai, né? Ah, tá. Daí depois, então tu tem a união desses rios, aí dá o nome do Rio Uruguai e faz toda essa fronteira norte-oeste ali do estado do Rio Grande do Sul, em que esses rios que estão aí nessa região, eles vão fluir nessa direção, então para encontrar a bacia do Rio Uruguai. Na parte ali sul e litoral do nosso estado, a gente tem ali um rio bem grande, que é o Rio Camaquã, e nós temos também outras bacias menores, a do Rio Piratini, nós temos ali as bacias lá do Mampituba, que faz a fronteira também Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali entre Torres e Passo de Torres, tem o Rio Tramandaí, que daí todo mundo lembra ali da ponte Tramandaí-Imbé, né, o rio passando ali por baixo. Em Beverly Hills. E aí, muito bom, Renan, muito obrigado. E aí temos aí, então, vários outros rios que fluem ou diretamente para a Laguna dos Patos ou diretamente para o Oceano Atlântico. E dá para perceber, por essa geografia, que o que sobra é esse verde, que é a bacia do Guaíba, né, da região hidrográfica do Guaíba. Então, toda essa bacia hidrográfica ela vai fluir para o Lago Guaíba. Então, nós estamos falando de uma gigantesca região que não está distribuída a foz diretamente, por exemplo, em um oceano, mas em uma área geograficamente mais estrangulada, assim, que é o Lago Guaíba, que vai reter, então, essa água. Em condições normais, então, o Guaíba ele a flutuação, assim, do nível dele vai ficar em torno de 1,5 metro, num momento um pouquinho mais seco, 2,5 metros. Então, vai flutuar de acordo com os momentos do ano. Agora, a gente está falando de um Guaíba que passou 5 metros, né, de altitude. Então, a gente é muita coisa. E isso, obviamente, se deve ao que os guris tinham explicado antes, que é essa concentração de água que foi despejada nessa região em um período curtíssimo de tempo, tendo um destino único. Então, a geografia do Rio Grande do Sul, na bacia do Jacuí, ela é como se fosse um V, né, um vale, é uma calha, melhor dizendo. Então, ali o Alto Jacuí, ele vai correr, então, na direção norte-sul, até, então, se encontrar com o Rio Vacacaí. Então, os dois vão se encontrar. Na sequência, eles recebem a água do Rio Pardo. Então, todo o Baixo Jacuí também segue fluindo para ele. Ali no Baixo Jacuí, tu tem, por exemplo, o arroio, vários arroios. Por exemplo, o Arroio dos Ratos, né, que dá o nome à cidade. Aí tu tem a bacia do Taquari Antas, então, que é uma bacia gigantesca. Então, o Rio das Antas vem lá da fronteira, lá do cantinho, junto com Santa Catarina, vai passando, vai se juntar, então, com o Rio Taquari. E aí eles vão coletar uma quantidade absurda de água, e nessa soma Taquari e Jacuí, a gente tem essa água que abastece o Lago Guaíba num volume de um pouco mais de 90% da água do Guaíba vem dessa bacia, desse rio, né? Que foi as imagens que o Ricardo mostrou, foi meio que aqui, né? Uhum. Aqui, por exemplo, que a gente teve o maior, esse eixo que a gente teve a maior parte do alagamento, por exemplo, né? Uhum. Que dá essa dimensão que tu tinha comentado. Isso. E aí o restante da água vai completar com a bacia do Gravataí, do Rio dos Sinos, então, e do Rio Caí. E aí a gente tem, então, a formação aí da água que chega no Lago Guaíba. Tu retorna ou avança? Aqui. Avançando para a imagem aqui que o Ricardo tinha mostrado, ó, dá para ver que no Lago Guaíba a gente tem um estrangulamento ali na ponta de Itapuã, que fica aqui pro lado de Porto Alegre, onde o Saúl está mostrando, e na outra ponta ali ao sul da cidade da Barra do Ribeiro. Então esse estrangulamento dá essa seguradinha na água do Guaíba. Essa água, em condições normais, ela vai fluir, vai ficar nessa flutuação, mas vai fluir legal assim para Laguna dos Patos. Mas no que nós vivemos, a gente está falando de um volume tão grande de água que ele ficou retido. Fora também aquela questão dos ventos, né? As pessoas que aqui na comunidade a gente tem pessoas que velejam muito no Guaíba e sabem que quando vem esse vento sul, o Guaíba, assim, ele tem onda, sabe? Então, assim, a gente tem um Guaíba muito mais agitado. E ele tranca, né? E ele Consegue retém ter. essa água.
E aí nós estamos falando de uma cidade, uma capital de mais de 1,5 milhão de pessoas, que está às margens desse lago, como uma piscina enchendo, 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 e aí sim, onde a água do rio quiser ir, ela vai ir, sabe? Então assim, na medida em que a gente tem situações de barramento, é ótimo, claro, só que elas precisam funcionar, né? O caso de Porto Alegre é bem emblemático, mas eu queria também salientar que ainda assim nós estamos na parte muito baixa da bacia. Então, o volume de água, ele é grande, mas a velocidade da água é menor. Então, isso também causa algo diferente do que a gente viu em outras cidades, como até do ano passado, Mussum e assim por diante, em que rios como o Taquari, como o Jacuí, rios que têm uma correnteza muito forte, nós estamos falando de um rio que vai levar tudo que ele encontrar pelo caminho, sabe? Rio que chegou, no caso de algumas cidades, que chegou no seu ritmo normal, era para ter 15, 16 metros de altura, chegou a 30, 35 metros de altura. Então, assim, não há como essa água deixar algo para reconstruir depois disso. Então, ela levou, cidades inteiras foram levadas por conta de toda essa força, e aqui no nosso caso, a água subindo, assim, essa piscina enchendo, e aí os nossos sistemas de contenção também deixaram muito a desejar, e aí a nossa hidrografia criou o cenário perfeito para a cidade ser testada, então ser colocada à prova, né? E é o que acabou acontecendo. Os nossos diques, o Muro da Mauá, as comportas, o sistema de retirada de água, de bombeamento, tudo isso colocado à prova deu origem aí a todo esse caos aí que a gente ainda tá vendo aí nas ruas, esses entulhos, tudo, que o pessoal tá retirando, porque daqui a pouco a gente vai ter que reconstruir tudo isso, mas tomara ser de uma maneira um pouco mais inteligente. Porque, voltando a dizer, né, o que nos preocupa não é a ocorrência de algo, é a recorrência. E, infelizmente, assim, ó, claro que não é com nenhuma alegria que a gente fala isso, não é para dar uma de eu avisei, mas, assim, isso tem que ficar muito claro. Nada impede que isso se repita. E nada garante que isso vai se repetir num período de 83 anos, como foi daqui para 1941. Muito bem. É um fenômeno esse guri, né? Um Não, fenômeno. e tem a parte da. Muito obrigado, pessoal. A água com a força que teve, Muito obrigado, amigos. Vocês são amigos. esse movimento todo causou movimentos de massa, né, que a gente fala, né, a questão do relevo, que foi trazendo. Eu não consegui coletar imagens assim que eu achei que eram boas assim o suficiente para mostrar, mas a gente viu pelo jornalismo o impacto por cima, imagens aéreas dos movimentos, né, dos escorregamentos, e isso trouxe uma sedimentação muito forte, né? Essa lama toda que a gente enxerga é uma lama, é areia misturada com lama, e isso vai também se depositando. É um levantamento da Universidade da URGS ali, do IPH. foi do Elírio Toldo Júnior, um professor do Centro de Geologia Costeira e Oceânica. Eles vêm levantando assim que em dados normais do Guaíba, a sedimentação do Guaíba é em torno de 3.000 toneladas que passa de sedimentos assim pelo Guaíba. Nessa fase aí que a gente está vivendo foi um pouco mais de 3 vezes mais, 10.000 toneladas assim de sedimentos que foram sendo trazidos a cada dia, assim. Então, quer dizer, e depois esse resultado apareceu nas ilhas, quando começaram algumas reportagens, apareceu nas ilhas areia, Coberto de areia. altura de placas também, além da água que tinha, né? Tinha areia, porque daí parou a água, Os bairros sedimentou, também, aqui na cidade, Sim, né? total. invadiu, né? Aproveitando, antes da gente se encaminhar para o final, vocês que estão assistindo aí, estamos quase se encaminhando para o final dessa rodada sustentável do ano de 2024. O Saul, enquanto ele vai pegando o mapa da cidade de Porto Alegre aqui, só lembrá-los da campanha da instituição, tá? A campanha para os profissionais da educação. De novo, como é que faz? Pix na tela. Então, assim, ó, Apagou a câmera ali. mas é para estar ali, é para estar o Pix em algum lugar, tá? Então, assim, lembrem, se puderem, colaborem. Muita gente perdeu muita coisa, assim, é uma enchente, é uma desgraça que conseguiu atravessar as pessoas, mesmo quem não foi afetado diretamente, indiretamente conhece alguém que foi afetado. Então, assim, não tem como a gente ficar alheio. Então, por favor, cogitem ajudar a instituição nessa campanha. Renan, uma coisa que eu acho importante para esclarecer para as pessoas, a gente sempre fala assim, choveu tantos milímetros, né? E às vezes as pessoas não têm noção do que é isso. O que é 1 metro quadrado cúbico de água? Gente, é 1 tonelada de água. Tá? Então, 1 metro cúbico, 1 tonelada. Tu imagina a força disso descendo. Né? E o nosso relevo, em vários lugares, foi totalmente modificado. Então, quando a água tem muita força num terreno de declividade,
ela acaba tendo um curso mais reto, né? Ela retifica aquele curso. E quando ela é mais calma, ela cria curvas que a gente chama de meandros. E esses meandros, em algumas cidades, ó, como a gente pode ver aqui, ó, tipo uma curva como essa que está na imagem que o Renan está mostrando, eles são. Ali a especulação imobiliária é gigante, né? Porque são locais perto do rio, etc, etc. E várias cidades perderam esses meandros, porque a água passou para ali e arretou o curso, né? Então tu imagina o peso que tem essa água, o volume dessa água e a vazão, a quantidade de metros cúbicos por segundo passando ali. Tá? Então tudo isso assim, que aí eu acho que o Renan vai abordar isso agora, né? Então, vamos tentar trazer um pouco de... Acho que eu sou meio otimista, né? Ao contrário do meu amigo Ronaldo, eu sei que ele não é uma pessoa muito otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. E eu me lembro, e a gente pega, por exemplo, eu me lembro, olha, eu me lembro, vou falar da enchente de 41, eu me lembro. Não, né? Não me lembro, obviamente, Lembro né? de ter lido. Lembro de ter lido. A gente tem a enchente de 41, muito famosa, só que a gente tem uma outra enchente em 67, que essa meio que é um marcador. A de 41 serve para o muro. A de 67 ela é meio que um marcador na cidade para a construção dos diques e para pensar também nos aterros da cidade. Que vocês devem saber melhor que eu, que Porto Alegre começa nessa parte alta do centro histórico e toda essa parte aqui, mais ou menos sul, ó, isso aqui tudo era o Guaíba. Então o que acontece na prática? Na prática a gente pega uma planície e a terra, a gente começa a botar terra ali até, é como se a gente ganhasse alguns quilômetros de praia, como fizeram em Balneário Camboriú, como os caras fazem em Dubai, só que tem um problema nesse tipo de coisa, e daí bem aquelas frases que os mais antigos falam, né, o que é do rio, o rio toma, né, é aquela frase bem impactante, que daí foi o que aconteceu. O que a gente tem então em Porto Alegre? A gente tem a criação desses aterros aqui na cidade, esses aterros, por sua vez, eles foram pensados para aliviar um pouco a urbanização da cidade, para tentar esplainar um pouco ela, para ter um fluxo. Tanto que se tu pega grandes textos, matérias dos anos 50, as reclamações eram: o acesso ao centro de Porto Alegre é muito difícil. Ainda continua, mas esses aterros eles entram dentro dessas lógicas, tá? E daí também a gente tem toda a construção da Avenida Farrapos, que na época que foi feita, as pessoas falaram que o prefeito era louco, né? Na época que foi construída a Avenida Farrapos, assim, que ligava nada a lugar nenhum. Era isso que se falava da Avenida Farrapos. Em termos urbanísticos, todo o eixo da Farrapos, que vai pegar o eixo norte, toda essa construção do aterro do eixo sul, realmente foram grandes obras para a cidade. O porém é o quê? É justamente que em 41 a gente teve a enchente que faz a gente pensar em tecnologias e depois 67 que faz a construção dos diques. O porém é que a gente não imaginava que essa região aqui, que hoje a gente está chamando de quarto distrito, que fica até o Instituto Caldeira, que é uma região hoje, talvez, onde mais se investia dinheiro, né? A gente até, como o Ronaldo falou, o pessoal ali do meio ambiente está sempre avisando que vai acontecer, mas não imaginava-se que ia acontecer desse jeito, né? Então a urbanização de Porto Alegre, durante muito tempo foi afastada do Rio, a gente não gostava de estar próximo, tanto que instituições públicas, essas que a gente não gosta, por exemplo, o leprosário, durante muito tempo ali o Asilo Padre Cacique, o Pão dos Pobres, eram tudo locais indesejáveis, todos eles eram na beira do rio. Todos na beira do rio, porque a gente, em Porto Alegre, não tinha uma relação com o rio. A gente começa a ter essa relação com o rio depois, ali entrando nos anos 70. Então imagine uma cidade que não tinha uma relação com o rio, supostamente graças à tecnologia, a gente, agora dá pra gente se aproximar do rio, olha que legal. E depois aí de 50 anos dá essa desgraça. Então quando a gente fala da urbanização de Porto Alegre, a gente tem que pensar que ela começa pelo centro histórico, tá? Aqui o Três Figueiras, onde até fica o colégio, ele foi uma colonização alemã específica, né? E daí eles vieram para cá especificamente a população alemã, mas começa basicamente no centro histórico. Ela vai, a gente tem a enchente de 41, começa a se reorganizar, começa a se pensar no Muro da Mauá, começa a se pensar em medidas para mitigar essa enchente. Só a título de curiosidade, foi 21 dias de chuva da enchente de 41, 23. Em Porto Alegre, quando começou a alagar, não estava nem chovendo, por causa daquilo que o Ronaldo falou da hidrologia. Então, olhem que curioso, Porto Alegre não estava nem chovendo quando começou a alagar. Então, a gente vai,
depois que tem a outra enchente em 67, que é uma outra desgraça, meio que Porto Alegre fala, não, a gente precisa se organizar para essa enchente. E de fato, para aquele momento histórico, essa organização para enchente estava ok. A grande questão ao longo desse tempo foi o quê? A tecnologia para enchente se desenvolveu muito, muito, e a cidade não acompanhou. É quase como se a gente fosse esquecendo que Porto Alegre pudesse acontecer isso. Aí a gente fala, mas meio que isso ficou no nosso imaginário. Ah, não vai acontecer isso em Porto Alegre. Nunca que a gente ia imaginar que uma coisa desse jeito aconteceria em Porto Alegre. A gente tem os estudos, a gente tem os mapas, mas assim, pensando nesse senso comum, a gente nunca ia imaginar que nessas dimensões aconteceram em Porto Alegre. Só adicionar só um adendo rápido. Até porque, até para quem estuda sobre isso, é absurdo até para nós. Porque se tu pensar, vamos dizer assim, a cada centímetro que o Guaíba sobe, não é o mesmo volume de água que ele precisa receber para subir o próximo centímetro. Porque como é uma calha, então pensa num V, né? Nós estamos falando vamos dizer que precisa de 1 milhão de litros para ele chegar nos 3 metros. O próximo 1 metro, vamos dizer assim, mais 1 milhão de litros ele subiu 1 metro. Só que para subir do 4 metros para 5 metros, não é mais 1 milhão de litros, porque ele tem que ocupar uma área muito maior. Então, a gente mesmo começa a se perguntar, mas nós realmente vamos receber um volume de água nesse tamanho? Então, para nós também é muito inacreditável imaginar algo assim. Então, não é só uma questão de memória leiga, é também um ceticismo nosso também, né? É difícil de tu imaginar que isso vai acontecer. Mas, infelizmente, e aí eu confesso que para mim é um pouco revoltante o aspecto que é perder para o que tem precedente. Isso para mim é inaceitável. Então, assim, se tem precedente, a gente vai ter que levar a sério, sabe? Porque daqui para frente, nós estamos falando de um lago Guaíba que bateu 5 metros, não sei se ele pode bater 6, não sei se com volume de sedimentos, como o Ricardo trouxe, a gente não tem um afunilamento maior ainda lá da ponta do Itapuã. Então, daqui a pouco a gente tem mais um estrangulamento aí e uma retenção de água. Mais uma massa que vai fazer essa chuva por mais tempo, por exemplo. E a gente tem um agravante de 41 para cá, que é, obviamente, o aumento da urbanização. O Renan estava ressaltando alguns aspectos que já traduziam isso. E o nome catástrofe vem muito nessa ligação, assim, né? De, obviamente, só a catástrofe, a gente só enxerga o impacto se impactar a sociedade. E é possível, né, tu ter essa convergência, infelizmente, é possível tu ter essa convergência de volume de água, mais sedimento, né, trazidos, e isso ir se somando. Infelizmente, e a gente viu, né, claro que a gente teve agravantes dentro da área urbana também que contribuíram para isso, o funcionamento das bombas e Não, tudo e mais. teve lugares que alagou onde supostamente não alagariam, daí por causa da boca de lobo, porque inundou aquela parte. Então tinha lugares que esqueci, florescimento de água quase, né? Então lugares vazaram por causa disso. Mas assim, atentando para esse eixo norte aqui, que seria uma planície de várzea, né? E que se tu estuda assim, no seco, o que é planície de várzea, tu sabe que vai alagar. Sim. Tu sabe que vai alagar, né? Tu estuda a planície de várzea, tu sabe que vai alagar. Mas a gente já tava aí há 50 anos sem alagar, eu acho que isso causa um esquecimento. Um adendo que planície de várzea a gente também chama carinhosamente de planície de inundação. Então, por que será, né? Então, assim, eu sou otimista realmente nesse sentido. Acho que agora essa marcação de tempo vai, porque é meio que tu é obrigado na marra a se reorganizar. Agora, quais grupos vão ser mais beneficiados, quais vão ser menos beneficiados, como a cidade se organiza, quais interesses envolvidos, a gente aí acompanha enquanto cidadão e espera que aconteça da melhor forma possível. Eu vou deixar uma pergunta para os nossos amigos antes de se encaminhar para o final, que é o seguinte: foi falado muito na pandemia sobre o novo normal, né? Porque agora a gente está no novo normal, um novo normal. Eu queria ouvir de vocês, brevemente, como vocês encaram esse novo normal climático. Né? Tem, não tem? Como é que vai ser agora, a partir de agora, para uma cidade? Vamos imaginar que a cidade é um organismo vivo, como eu gosto de pensar ela. Como é que ela precisa se organizar agora dentro desse novo normal? Na minha opinião, eu não uso esse termo, novo normal. Acho que o Ronaldo trouxe bem. Olha, eu estava na escola e eu via falar coisas que a gente está vendo hoje, né? Então, acho que as informações estavam aí, a ciência
produziu muita coisa que não são consideradas. Então, eu não acho que é um novo normal. Eu acho que é um novo normal no sentido do senso comum. As pessoas, opa, até então eu sei que pode acontecer, tem dados, a ciência está dizendo, está tudo isso, mas até agora não aconteceu. Tá? Agora, eu acho que o que está acontecendo é o esperado, né? Aquilo que já vinha sendo pontuado ao longo dos anos. E é um trabalho tão acadêmico que talvez, assim, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, porque não tem aspecto da geografia que a gente não possa linkar com o que a gente está falando, demografia, geopolítica, qualquer coisa. Então, acho que dentro desse novo normal, né, eu acho que isso fica no sentido do senso comum, somente aí, de dizer que sim, tem que ser feitas políticas públicas que tem que considerar isso, né? Porque até então isso não era assim, Uma pauta, né? uma pauta, aquela coisa, não, só isso aqui é uma prioridade, mas tem que considerar isso. E, e hoje é aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente olhar o planeta inteiro, está acontecendo no mundo inteiro, né? E o mundo inteiro está repensando isso. Então, repensar cidades, repensar, ver no mundo alguns exemplos positivos que a gente possa usar aqui. Então, acho que o novo normal é só um senso comum. Eu concordo, eu acompanho bastante tempo a região costeira, as áreas costeiras de impactos ambientais, assim, no Rio Grande do Sul, alguma coisa em Santa Catarina, no Nordeste, alguma coisinha também. E é assim, esse novo normal para geografia, ou para geologia, né, histórico da Terra, assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Vai acontecer. E a única resposta que a gente pode ter é o preparo, investimento nisso, numa infraestrutura diferente e que acompanhe essas mudanças também. Então, acho que é isso, né? Tentar caminhar para frente, tentar ser positivo, que nem tu falou, mas com o investimento no lugar Tentar, certo, né? respeitando, né, o que tem que ser feito de fato. Você sabe que eu tenho um pezinho na economia também, né? E assim, para mim eu saliento em 2 pontos essenciais, que é a gente vai ver uma reorganização imobiliária muito grande, pensando em Porto Alegre. Isso é muito, muito óbvio que vai acontecer. E de maneira geral, assim, para mim eu falo muito para os estudantes, assim, quando a gente estuda mudança climática, qualquer cientista sério, ninguém vai te dizer, fim da humanidade. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um rebalanceamento de umidade e de temperatura. Então, assim, a questão é que sim, a nossa vida vai ficar mais difícil. E esse mais difícil, em termos econômicos, a gente traduz isso em perda de dinheiro, a gente está falando de aumento de preço. Então, assim, Fim de produção de alimento. assim, mudança de padrão produtivo nas regiões. Então, assim, o que para mim, assim, fica como reflexão e como recado também é coloque esse risco no seu cálculo do dia a dia. Então, assim, vai adquirir alguma coisa, vai economizar um dinheiro, coloca esse cálculo no teu dia a dia. Porque a gente está falando de momentos difíceis. A gente não ficou desesperado porque a água estava enchendo apenas. A gente ficou desesperado porque a gente ficou sem água, sem luz, sem internet, sem nada. Então, assim, em uma situação extremamente caótica. Então, esse risco, isso é para quem tem empresa, tem que colocar isso em risco, quem tem que se deslocar, tem que colocar isso em risco, onde tu mora, tem que colocar esse risco, tem que ser um alerta que tem que começar a soar na cabeça das pessoas. Para mim, esse é o recado. Começou a virar uma centralidade, eu acho, na vida das pessoas a partir de agora, isso, né? Isso virou uma pauta. Tipo assim, as pessoas, né? A partir de agora, isso estará dentro da nossa vida. Tem que ser mais um componente reflexivo, sem sombra de dúvida. Mais uma coisa para pensar, hein, gurizada? Mais Que uma coisa coisa. legal, hein? Que coisa legal. Então, pessoal, agradecer demais a participação de vocês, tá? Lembrando que a Rodada Sustentável de 2024 é Promoção Colégio Farroupilha, onde a gente fala sobre desenvolvimento sustentável. Isso aqui é só uma das coisas que está acontecendo na instituição, tá? Lembrar de novo o quê? Faz aquele estalinho. Ó, o Pix na tela, tá? Para vocês ajudarem na campanha dos profissionais da educação. Se possível, vamos todos fazer alguma coisa. Então, pessoal, era isso da minha parte. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Agora bota todo mundo a mão aqui, ó. 1, 2, 3. Geografia! Valeu, valeu, valeu!